tarde a todos. Estamos hoje, mais uma vez, aqui pelo KMG, para o terceiro e último dia dos nossos eventos que estão no circuito urbano do ONU Habitat. Hoje nós temos como tema a questão da assistência técnica de habitação de interesse social, que é um tema extremamente importante, inclusive faz parte do planejamento estratégico do CAL. Para quem não sabe, um dos objetivos estratégicos do CAL é exatamente a assistência técnica para habitação de interesse social, que inclusive o CAL definiu uma obrigatoriedade de investimentos nesse sentido, nesse setor tão importante da nossa profissão e da nossa sociedade. Então, a assistência técnica para habitação de interesse social foi instituída pela Lei 11.888, que dá a toda a população o direito à moradia. Essa lei precisa ser implantada e nós temos que fazer um trabalho a cada dia mais forte, no sentido que os governos assumam o seu papel extremamente importante nesse sentido de cumprimento dessa lei. O KMG, em 2018, iniciou o trabalho de inclusão dos ODS da ONU no seu planejamento estratégico. No final do ano, eu fiz uma proposta para a plenária do CAL e nós, no início de 2019, conseguimos montar duas novas comissões, uma comissão de patrimônio cultural e uma comissão específica para tratar as questões de assistência técnica para habitação de interesse social, que é a CATI, que é a comissão que está hoje aqui presente para trabalhar essas questões, mostrar esse trabalho e trazer palestrantes para falar desse trabalho tão importante. Eu gostaria muito de agradecer ao ONU Habitat, na pessoa da Paula Zacarias, que está aqui conosco, agradecer os palestrantes, a Regina, que está aqui hoje, e para falar sobre o trabalho do Estúdio R, e também o Tiago Castelo Branco, que vem falar sobre o trabalho também na área de ativos. Agradeço muito aos conselheiros da CEPUA. Hoje agradeço especialmente, né, o conselheiro Cláudio, que é o coordenador Cláudio Rocha, coordenador dessa comissão, que está aqui hoje para falar por essa comissão, e também a conselheira Rose Guedes, que é da comissão da CATIS, que é a Comissão de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. Agradeço também o nosso mediador, o arquiteto urbanista Ariel Lazarini, que também é da CATIS, e toda a equipe do CAL, que sem ela seria impossível a gente estar aqui fazendo esse evento. Gostaria agora de chamar a Paula Zacarias para falar pelo ONU Habitat. Com você, Paula, a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Danilo, pela sua introdução. Como o Danilo falou, eu sou Paula Zacarias, analista de programas do ONU Habitat, e gostaria inicialmente de agradecer o convite do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais para participar mais uma vez da abertura do Cidades Sustentáveis, uma nova realidade pós-pandemia da Covid-19, em especial deste terceiro e último eixo que se realiza hoje. Saúdo também os participantes desse encontro, em nome do moderador Ariel e dos palestrantes Tiago, Regina e Renata. Aproveito esse momento de abertura para explicar brevemente a atuação do ONU Habitat no Brasil, o Outubro Urbano e o Circuito Urbano, para quem está nos assistindo entender um pouco o contexto que se insere este encontro. O ONU Habitat é o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. A sua sede fica em Nairobi, no Quênia, e é a agência que atua em prol do desenvolvimento urbano, social, econômico e ambientalmente sustentável, promovendo a moradia adequada para todas e todos. O ONU Habitat ele está presente no Brasil há mais de 20 anos e atualmente possui escritórios em 2 cidades, no Rio de Janeiro e aqui em Maceió, de onde estou falando, e onde trabalho também. E em breve irá inaugurar escritórios em Maricá, no Rio de Janeiro, e também em Recife, Pernambuco.
Como uma agência de cooperação técnica, o ONU Habitat trabalha com todos os temas relacionados à vida na cidade e participa ativamente das principais agendas globais, como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é estruturada em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, e sendo responsável pela implementação do ODS 11, ou ODS urbano, como costumamos falar, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E também é responsável por monitorar as metas urbanas presentes em outros ODS. Então, neste sentido, o CAL de Minas Gerais está de parabéns e fico muito contente de saber que tem um conselho de arquitetura que está trabalhando e implementando os ODS no seu planejamento estratégico. O ONU Habitat, ele participa também da nova agenda urbana, que foi adotada em 2016, na Habitat 3, que é a terceira Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que aconteceu em Quito, no Equador. E como resultado dessa conferência, temos um documento que definiu padrões globais para o alcance do desenvolvimento urbano sustentável, de forma que nos ajude a pensar como construir, gerenciar e viver melhor nas cidades. Todos os anos, o ONU Habitat ele realiza o Outubro Urbano. Esse mês se inicia com o Dia Mundial do Habitat, que é na primeira segunda-feira do mês, que este ano foi no dia 5 de outubro, e se encerra com o Dia Mundial das Cidades, que acontece no dia 31 de outubro. Em breve, né? já, daqui a uma semana quase. Este ano, o Dia Mundial do Habitat, ele abordou o tema Habitação para Todas e Todos, um futuro urbano melhor, que está bem alinhado, inclusive, com a pauta deste encontro hoje. E o Dia Mundial das Cidades focará no tema Valorizando Nossas Comunidades e Cidades. Para promover esse mês tão importante para o ONU Habitat, o escritório do ONU Habitat no Brasil criou, em 2018, o Circuito Urbano, uma iniciativa para apoiar institucionalmente e dar visibilidade a eventos organizados por diversos atores, entre eles o CAL de Minas Gerais, que participa desde o primeiro ano do Circuito Urbano. Este ano, por conta da pandemia, o circuito está sendo realizado de forma totalmente virtual, com o tema Cidades pós-Covid, diálogos entre o Brasil e a África lusófona. Portanto, está sendo realizado em parceria com os escritórios do ONU Habitat em países africanos de língua portuguesa. Então, em nome do ONU Habitat, eu agradeço o interesse e a disponibilidade do CAL de Minas Gerais em participar mais uma vez do Circuito Urbano. Eu espero que os temas trazidos hoje, nesse último eixo do evento, em especial as discussões em torno dos programas, conceitos e práticas da assistência técnica para a habitação de interesse social, sirvam para disseminar e fortalecer o debate em torno de uma pauta tão importante para nós arquitetos e arquitetas e também para o desenvolvimento do nosso país e a melhoria das condições de vida da nossa população, esse direito à moradia adequada para todas e todos. Um direito que é muito mais do que 4 paredes e um teto, mas também o direito à acessibilidade, à adequação cultural, à disponibilidade de serviços e infraestrutura, à questão de acessibilidade financeira, à habitabilidade, à localização e também à segurança de posse, que foi tão comprometida e colocada em risco neste período da pandemia. Neste sentido, acredito que a ATIS ela se apresenta como uma das estratégias capazes de fornecer os serviços necessários para o acesso à moradia adequada, pois possibilita tanto que a gente possa mitigar as necessidades habitacionais relacionadas ao déficit, quanto também a inadequação habitacional. Então, por fim, eu agradeço mais uma vez o convite para participar desta abertura. O ONU Habitat fica à disposição para outras oportunidades. Eu desejo um bom evento a todas e a todos. E agora eu sigo acompanhando pelo YouTube. Um abraço e boa tarde. Obrigado, Paula, pelas suas palavras. E muito obrigado pela parceria com o ONU Habitat, que espero que perdure por muitos anos, que o ano que vem estejamos juntos aqui outra vez. Tá? Muito obrigado. E agora eu vou chamar o conselheiro Cláudio Rocha, representando a CEPUA, que é a nossa Comissão de Política Urbana e Ambiental, para a sua fala inicial. Cláudio, com você.
Boa tarde a todos. Na pessoa do Danilo, eu quero cumprimentar a todos os palestrantes dessa tarde, as arquitetas e urbanistas Regina Lustosa e Renata Oliveira, o professor Tiago Castelo Branco, além da arquiteta e urbanista Paula Regina Zacarias, representando a ONU Habitat nesse evento. É com imensa satisfação que a gente participa de mais uma reunião desse debate, Cidades Sustentáveis, uma nova realidade pós-pandemia de Covid-19. Nesse sentido, cabe a nós uma reflexão sobre uma parte grande da população urbana que mora nas periferias do território urbano e que precisará, como nunca, dessa parceria entre os entes municipal, estadual e federal e nós, profissionais, para acharmos ferramentas de produção de um espaço urbano cada dia mais resiliente, justo e eficaz. E a assistência técnica de interesse social, a ATIS, é um dos caminhos para que isso aconteça. Eu, neste momento, queria agradecer muito a pessoa da Betânia, a nossa assessora da comissão, que se empenhou bastante para que esse evento acontecesse, a Flávia Possato, o Guilherme, e nessas pessoas eu cumprimento, agradecendo muito o trabalho que foi feito aos colegas da comissão e aos colegas conselheiros. E saudando os conselheiros Ariel Lazzarini e a Rosilene Guedes, desejo a todos um ótimo evento. Até mais. Obrigado, Cláudio. Realmente é muito importante o trabalho de toda a equipe do KMG, e reforço aqui que sem essa equipe, né, principalmente a Flávia e o Guilherme, que estão aí todos os dias conosco, desde da organização até o dia do evento em si, agradeço toda a equipe do CAL. Vou passar agora a palavra para a Rose Guedes, que vai falar pela Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, a nossa CATI. A palavra com você, Rose. Obrigada, Danilo. Boa tarde a todos e a todas, aos componentes desse debate, aos colegas que estão assistindo, e também faço coro, Cláudia, a sua voz, na equipe técnica do CAL. Cada vez mais a gente tem se fortalecido nas nossas ações, porque temos esses servidores e funcionários do CAL. Nós, da CATIS, que é composta por José Eustáquio Paiva, Taquinho, Ariel e eu, e os suplentes, a gente teve o privilégio, durante esses 3 anos, com essa ação do CAL, que promove a alocação de recursos, da sua arrecadação, no mínimo 2%. Com isso, a gente pode proporcionar tantos editais, a qualificação de editais, a participação da sociedade, dos colegas arquitetos que estão aqui hoje, 2 exemplos de ação, que foram editais consolidados e patrocinados pelo CAL. Então, assim, eu me sinto privilegiada de estar participando dessa ação, dessa comissão de CATIS. É um tema que me sensibiliza e me emociona. Então, eu acredito que nós estamos vendo agora o resultado dessa pandemia, que a gente não pediu, não sabe de onde veio, nem para onde vai, mas isso veio mais uma vez fortalecer o quanto será importante, cada vez mais, a nossa contribuição enquanto arquitetos, enquanto sociedade. E tivemos ontem a oportunidade de ouvir o prefeito de Carbonita, uma cidade de 10 mil habitantes, que deve ser referência para nós. Nós que pregamos, façam uma prefeitura com mais arquitetura, nós tivemos um exemplo real ontem. O prefeito, ex-prefeito, que hoje é deputado, em 2000, ele falava, fiz uma cidade para pessoas. Então, eu acho que a gente deve perseguir esse exemplo e lutar, continuar lutando, para que o CAL possa, cada vez mais, contribuir com essa sociedade, que necessita tanto da nossa formação, da nossa contribuição. Estou certa que o CAL está no caminho certo quando aloca esses recursos. E a comissão de CATIS ficou muito satisfeita na nossa composição de contribuir com esses editais. E é um privilégio para nós vermos pessoas que estão aqui hoje, por exemplo, o Tiago e a Renata e a Regina, que tiveram essa experiência real e vamos mostrar aqui, será então uma alegria, mais uma alegria que nós vamos ter aqui hoje. Muito obrigada pela presença de todos que estamos assistindo também.
Obrigado, Rose, pelas palavras. E eu gostaria agora de chamar o Ariel Lazzarini, o conselheiro do CAU-MG, que vai coordenar esse debate hoje, e para as suas palavras iniciais. E desde já gostaria de agradecer a todos os palestrantes, a Renata, a Regina e o Tiago Castelo Branco, que estão aqui hoje, e também o Ariel, nesse sentido, que estará coordenando esse excelente debate. E peço a todos que estão assistindo pelo YouTube que, ao final lá do nosso debate, existe um link para vocês preencherem, avaliando o evento e também obter o certificado desse evento. Então, muito obrigado a todos, um excelente evento para todos nós. A palavra é com você agora, Ariel. Muito obrigado. Boa tarde, Danilo. Boa tarde para todos e todas. Estou com a tarefa de mediar o debate entre os nossos convidados hoje. E, antes de qualquer coisa, temos algumas palavras aqui sobre esse evento que chegou no seu terceiro dia, né? A pandemia de coronavírus expôs ainda mais as grandes vítimas das cidades segregadas. As periferias estão sentindo os prejuízos da pandemia com mais intensidade, pois muitas vezes não contam com sistemas de saneamento básico e de abastecimento de água potável. A pandemia abre uma frente de trabalho para assistência técnica e habitação de interesse social, e a classe de arquitetos e urbanistas deve discutir essas questões daqui para frente e passar a atuar com mais afinco junto às pessoas menos favorecidas. Convidamos agora, então, as palestrantes Regina Lustosa e Renata Oliveira, do Estúdio R, Projetos e Consultoria, que ministrarão a palestra do eixo temático Cidades Sustentáveis e Saúde, palestra denominada Locus, Programa de Orientação Habitacional, Urbanística e Social. Regina Lustosa e Renata Oliveira são arquitetas e urbanistas, atuam na área de arquitetura, urbanismo e planejamento urbano de municípios de pequeno porte demográfico. Eu convido, então, a arquiteta e urbanista Regina Lustosa para iniciar a sua fala com a palestra temática Locus, Programa de Orientação Habitacional, Urbanística e Social. Regina, é com você. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao CAU o convite em participar dessa mesa, agradecer ao Danilo, a toda a equipe do CAU, todos os conselheiros, a Rose e todos mais. É um prazer estar aqui e participar e poder apresentar, ter essa oportunidade de apresentar o trabalho que nós desenvolvemos, né? O Locus. Flávia, você pode iniciar a apresentação? Pode passar. Pode passar. Bom, o Estúdio R é um trabalho, um escritório que começou eu e Renata, nós fazemos parte do Estúdio R, e a nossa intenção sempre foi reforçar a atuação do arquiteto e urbanista nas áreas públicas e sociais em cidades de pequeno porte. Esse pequeno porte é um pequeno porte demográfico e entenda-se cidades com menos de 10 mil habitantes, que existem muito em Minas Gerais e principalmente na nossa região, aqui da Zona da Mata. Então, em 2017, 2018, desculpa, houve um edital do CAU, como o Danilo bem começou a colocar, que nós participamos desse edital e tivemos a oportunidade de conseguir o patrocínio. E esse patrocínio foi muito importante para o trabalho. Surgiu, então, o Locus, esse programa de orientação habitacional, urbanístico e social para os municípios de pequeno porte. Com o surgimento desse trabalho, nós atuamos no município de Cajuri. Esse município ele tem 4.047 habitantes, um município muito pequeno, com muitas dificuldades. Num primeiro instante, nós tivemos algumas reuniões
Pode passar, Flávia, por favor. Essa é a localização de Cajuri, zona, como eu disse, em Minas Gerais, na zona da mata, dentro da microrregião de Viçosa. Ele faz limite com Viçosa, São Miguel do Anta e Coimbra. E um pouco mais assim, aqui vocês têm Cajuri, o município como um todo, né? Pode passar. Aí está a área urbana de Cajuri, né? Reconhecida como área urbana. Esse percurso aqui, mais ou menos, esse trecho aqui faz um percurso de 1 quilômetro e dessa região até o final, mais uns 2 quilômetros. Então, isso se resume a essa área urbana de Cajuri. Aqui nós já temos uma área de habitação de interesse social e aqui uma outra também ainda incipiente. Cajuri, por ser um município com 4.047 habitantes, em termos de zona urbana e zona rural, ele está mais ou menos 50% com área urbana e 50% com área rural. Nessas áreas rurais, que nós temos distritos como Capivara, Sapé, Paraguai, nós encontramos vários problemas em termos de habitação social. Pode passar. Então, num primeiro momento, como se desenvolveu o trabalho, né? Nós tivemos algumas reuniões, como comecei a mencionar, explicando para essas pessoas para a parte administrativa da prefeitura, principalmente a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Obras e Infraestrutura, e para o próprio prefeito, o que era a ATES, o que é a ATES. A questão da Lei 11.888, porque algumas pessoas conheciam a lei, mas muito superficialmente, e outros sequer tinham ouvido falar dela, né? Então, foi uma primeira aproximação, foi começar a explicar para as pessoas o que era, qual era a intenção, o papel do CAU, né? O papel desse profissional, arquiteto e urbanista, porque também eles não tinham esse conhecimento. Isso foi também uma outra coisa que nós buscamos trabalhar, mostrar para as pessoas isso. E, com isso, nós conseguimos essa parceria com a prefeitura, com essas secretarias que atuaram junto conosco, nos ajudaram muitíssimo, e o prefeito nos deu essa abertura para poder trabalhar e nos cedeu os técnicos, e junto com eles nós trabalhamos e desenvolvemos algumas atividades. Uma segunda etapa foram os levantamentos de informações nas secretarias. E aí nós começamos a ver a necessidade, um outro lado também desse arquiteto urbanista que é importante, ou seja, na organização dessas secretarias, né? Porque não havia muita organização. Eles tinham uma listagem devido à Secretaria de Assistência Social das pessoas que necessitavam, que tinham carência de habitação, que tinham problemas na sua habitação, mas não tinham isso muito bem organizado. Então, nós tivemos acesso a alguns relatórios, que foram em torno de 200 e poucas pessoas, e começamos, então, a organizar isso, e haviam critérios, por exemplo, nós pegamos as pessoas que tinham o CAD único, nós vimos a renda familiar dessas famílias, o número de crianças, o número de idosos, a situação desses idosos, as pessoas que tinham, como que era essa renda familiar, de onde provinha essa renda familiar. Bom, diante de todos esses levantamentos, toda essa organização e esse cadastro que uma amostragem, na verdade, uma amostragem cadastral, nós vimos que Cajuri tinha um problema de mais ou menos 64% da sua população vivendo em situação de vulnerabilidade.
Isso foi um pouco bem preocupante, porque uma população de 4.047 habitantes, tendo 64% de sua população numa situação assim, foi bem preocupante. E o número de pessoas também com renda salarial de 0 a 2 salários mínimos era bem grande. Pode passar. A terceira etapa, nós iniciamos, diante desse cadastro, diante dessa amostragem que nós fizemos, nós iniciamos, então, ou nos organizamos e começamos a visitar essas famílias e ver realmente os problemas dessa habitação, como que estava essa habitação. Bom, vimos algumas situações, como você pode perceber aqui. Havia essa casa, por exemplo, que essa imagem, ela não tinha nenhum tipo de estrutura, tá? Ela havia fendas, era muito assim, num platô que foi preparado e ela estava praticamente desabando. Aí morava um rapaz com 3 filhos pequenos. E ele até nos contou um fato de que um dia ele estava tomando um banho, né? Aqui seria o banheiro. Ele estava tomando banho e ele sentiu que parecia que ia cair a casa. Isso foi assim uma das coisas, um dos pontos também preocupantes, né? Como que a pessoa estaria vivendo ali. Bom, outra pessoa que nós vimos, isso era na área urbana. Essa casa estava localizada na área urbana de Cajuri, naquela área aquela primeira imagem que eu passei. Essa outra habitação, parte desse telhado havia ruído, havia caído, e tinha uma pessoa morando lá, em situações muito precárias de vida mesmo, tá? Isso foram um dos exemplos, vão ter mais imagens aqui para vocês. A quarta etapa foram sugestões que nós fizemos para as secretarias de obra e desenvolvimento de Cajuri e também para a própria assistência social, né? Pode passar. Aqui continuam também as imagens, como eu mencionei, das casas. Aqui era uma casa onde vivia uma senhora, ela estava acamada, sem condições de problemas de saúde, né? Esse era o teto da casa dela. Aqui também a casa dessa mesma senhora, também com uma tela por questões de animais para não entrar em casa. Ou seja, são imagens que nós trouxemos para mostrar como que essas pessoas estavam vivendo, né? E a precariedade e a situação de vulnerabilidade delas. Essa senhora realmente não podia se levantar e morava nessa casa, acho que sobrinha dela, alguma coisa assim. Pode passar. Essas outras casas também são em áreas rurais também. Esse senhor dessa casa, eles tinham problemas de infiltração, problemas da própria estrutura da casa, fiação, ou seja, a casa estava a ponto também de pegar fogo, uma coisa bem perigosa. E essa outra aqui também, a situação bem precária. Essa de baixo, a casa estava toda cheia de fissuras e rachaduras, e etc. Enfim. Muitas das casas que nós vimos isso aqui são alguns exemplos que nós trouxemos para apresentar, mas a dificuldade dessas pessoas e a forma de moradia, da ambiência das casas, eram muito precárias, como vocês podem ver. E nós fizemos essa listagem, fizemos o cadastro, apresentamos isso para a prefeitura, tiramos através de fotos, fizemos como se fossem relatórios, né, sobre isso, laudo, para que pudesse haver um plano de melhorias para eles. Bom, tudo isso fez parte do locus, tá? Do trabalho, que, na verdade, isso gerou um estudo
para implementação da habitação de interesse social, porque eles não têm, como eu disse, eles não tinham o conhecimento da lei, eles não tinham o conhecimento dessa profissão de arquiteto, né, da profissão do arquiteto. E é aí que eu gostaria de reforçar e enfatizar a importância de se trabalhar com essa arquitetura de interesse social, arquitetura social. Mostrar que o arquiteto ele tem esse viés de trabalho, essa possibilidade de contribuir com essas pessoas. E que muitas vezes, e que nós ouvimos comentários técnicos e pessoas do próprio município, de que eles não conheciam isso, eles não sabiam que o arquiteto poderia ajudar. Eles achavam que o arquiteto era um profissional de elite. E isso, eles se espantaram quando viram que nós estávamos ali atuando, que nós estávamos trazendo uma contribuição. Então, assim, eu acho que isso é muito importante colocar e enfatizar, mostrar que nós temos algo a contribuir, podemos contribuir, e que isso não está sendo salientado, né? Que bom que eventos como esse nós podemos mostrar isso, né? Uma outra questão é que um município de pequeno porte, essa situação da habitação de interesse social, vocês estão vendo que ela começa a ser tão grave e séria quanto numa metrópole, por exemplo, né? Então, isso é outro fator que a gente precisa estar atento e observar muito bem, porque existe todo um trabalho a ser feito aí, há um entendimento sobre a profissão do arquiteto que a gente precisa retomar e precisa refletir sobre isso. Uma outra questão, e aí eu reforço bastante, é que nós acreditamos no Estúdio R no fato da assistência técnica. Um município como esse, claro que existe o problema habitacional, a questão da habitação de interesse social, ok. Mas é importante também dizer que o arquiteto ele pode dar essa assistência técnica num leque bem maior para esses municípios. Porque é uma organização da Secretaria de Obras, é ajudar na implementação, de direcionar essas pessoas, orientá-las sobre onde elas podem buscar um recurso, como elas podem fazer isso. Ou seja, é um papel além, e muitas vezes educacional também, né? Então, eu acho que isso é importante a gente colocar. A realidade desses pequenos municípios é diferente da realidade que nós estamos acostumados a ver de metrópoles, de grandes projetos, de projetos muito interessantes. Não estou desmerecendo nenhum, claro, de forma alguma, mas é uma outra realidade, é uma outra escala, mas com problemas que podem se agravar como das grandes cidades. Então, é isso que a gente gostaria de salientar e apresentar para vocês. E, principalmente, mostrar essa preocupação de que é importante a profissão do arquiteto ser mostrada por esse viés social. Mostrar que nós podemos atuar, que nós podemos contribuir e muito com essas pessoas. Claro que nós não vamos solucionar o problema do mundo, de todos, né? Mas eu acho que a nossa contribuição é muito importante. Porque se a gente começa a explicar, a ir, conversar com eles, mostrar, eles vão parar e vão entender. Hoje, o município de Cajuri, eles têm uma outra ideia do papel do arquiteto urbanista. Eles sabem que é importante o projeto, eles sabem o que a gente pode
trazer para eles, o que a gente pode levar para eles e onde que a gente pode contribuir. Claro que a questão de recurso é muito importante, a questão econômica é muito grave e todos eles passam por dificuldades, principalmente os pequenos municípios, né? Eu estou falando, quero repetir de novo, estou falando de pequenos municípios com menos de 10 mil habitantes, né? Então, isso é claro que eles passam por essas dificuldades, mas a gente pode tentar ajudar e amenizar. Eu acho que é um pouco isso que eu gostaria de trazer e fico à disposição para as perguntas, dúvidas que tenham sobre o projeto, porque ele envolveu muitos pontos, né? E acho que o tempo aqui é um pouco apertado para a gente poder falar tudo, mas acho que deu para clarear e mostrar para vocês. Existe um documento que nós geramos, que se encontra uma cópia no CAL, o CAL tem uma cópia desse documento, uma cópia foi entregue à prefeitura. Esse documento relata tudo que nós fizemos, esse cadastro, essa amostra cadastral com todas as fichas, apresenta essa listagem, esses pareceres sobre essas casas que nós visitamos nos diferentes locais, mostram algumas ações que seriam importantes para a Secretaria de Obras e Infraestrutura, enfim, são várias atividades que nós apresentamos. Então, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição, tanto eu quanto Renata, né? E estaremos aqui para ouvir as perguntas e dar as respostas. Obrigada. Obrigado, Regina. Obrigado. Vamos dar sequência. Eu acho que a sua apresentação ela abre uma possibilidade de diálogo muito grande, mas eu não farei isso agora, para que a gente concentre o debate para após a segunda palestra, denominada Formação em Serviço, Conceitos e Práticas de Assistência Técnica de Interesse Social, que será ministrada pelo arquiteto urbanista Tiago Castelo Branco, que é maquetista, técnico industrial em edificações, licenciado em História, especialista em revitalização arquitetônica e urbana, arquiteto urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo e doutorando em arquitetura e urbanismo. É sócio-diretor da Maquete Aristides Lourenço e da Coal. Assessor técnico junto aos movimentos sociais Pró-Moradia em BH e região. É professor assistente da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG e da PUC Minas, também em Belo Horizonte. Tiago, a palavra é sua. Após a sua apresentação, a gente volta para o debate. Eu gostaria de registrar apenas que as perguntas podem ser enviadas para o chat do canal que vocês estão acompanhando, beleza? Tiago, fica à vontade. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Vou começar aqui a apresentação. Boa tarde. Eu gostaria aí de agradecer o convite do CAL para estar participando aqui hoje desse evento. Agradecer aí a presença da Paula, do Cláudio, agradecer especialmente a Rose, que me convidou, insistiu, né, Rose, para estar aqui. Eu muito apertado por causa desse momento da pandemia mesmo, com as questões que envolvem resolver os problemas dentro de casa, que eu acho que estão diretamente relacionados aí à nossa atividade de arquitetos urbanistas. E aí a insistência da Rose, e ainda bem que pude estar aqui hoje com vocês para poder compartilhar um pouco essa experiência. Agradecer aí também a presença, o reencontro aí com o Ariel, né? Estive com ele o ano passado, num evento que foi realizado do CAL também na PUC Minas, aqui em Belo Horizonte, e ao Danilo. Agradecer aí a fala da Regina e da Renata, que trazem questões extremamente importantes aí para a nossa atuação como arquitetos urbanistas, né? E nos apontam o como que a gente deve ser cuidadoso
na atuação aí dentro da habitação de interesse social, da assessoria técnica e da assistência técnica, né, que são duas estratégias aí de atuação do nosso setor profissional junto a essas populações em vulnerabilidade social. E aí, quando vocês trazem essa experiência da cidade de pequeno porte, fica ainda mais evidente a necessidade de nós, arquitetos, sermos extremamente cuidadosos, né, nessa atuação da habitação de interesse social, que foi o objetivo dessa proposta que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Na realidade, isso foi mais do que uma proposta, né? A gente também participou desse mesmo edital que a Regina participou, e a gente teve a oportunidade de desenvolver esse curso em parceria com o IAB, na ocasião, que foi Conceitos e Práticas de Assistência Técnica de Interesse Social. Esse curso, o material que foi gerado desse curso ainda está disponível nesse site, que está aí o endereço em destaque, logo abaixo ao título, que eu vou apresentar aqui rapidamente, inclusive, eu acho que com esse objetivo de passar a palavra o mais breve possível para que a gente possa estabelecer aí a discussão junto com as pessoas que estão nos acompanhando agora no YouTube e também com os demais componentes aí desse evento pelo CAU e pelo ONU Habitat. Muito bem. Eu estou aqui hoje, o Ariel me apresentou, eu sou professor da PUC Minas, né, aqui de Belo Horizonte, e sou também professor no departamento de projetos da UFMG. Mas hoje, especialmente, estou falando aqui como parte dessa entidade que desenvolveu esse projeto no edital de 2018, que é as Arquitetas Sem Fronteira. As Arquitetas Sem Fronteira é uma organização da sociedade civil que está atuando aqui no Brasil desde 2003. Esse grupo que está agora acompanhando as Arquitetas Sem Fronteira, ele assumiu a entidade desde 2012. Desde 2012, a gente já tinha várias pessoas que fazem parte desse grupo, acompanhava já as Arquitetas Sem Fronteira, essa atuação aqui em Belo Horizonte, porém, a gente assumiu essa entidade a partir de 2012. E aí, desde então, a gente tem desenvolvido várias atividades, especialmente aí em assessoria técnica, às ocupações urbanas em Belo Horizonte. Há várias ocupações urbanas que ocorreram na cidade nos últimos 12 anos, isso tem acontecido na cidade. É um evento urbano importante que tem acontecido aqui, e que a gente tem tido a oportunidade de desenvolver esses trabalhos de assessoria técnica junto a essa população. Além do trabalho da assessoria técnica, a gente tem também tido a oportunidade de desenvolver várias reflexões teóricas sobre essa atuação e até sobre a própria ocupação urbana enquanto evento urbano da cidade de Belo Horizonte, né, e que também tem ocorrido em outras grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? Porém, a experiência de Belo Horizonte ela é muito especial, e hoje eu não vou me dedicar sobre isso aqui, mas que a gente pode ter outras oportunidades para poder falar sobre isso, mas que essa reflexão ela fez parte deste curso que a gente desenvolveu aí em parceria com o IAB.
o ano passado, né, a partir do edital de 2018. A gente também teve a oportunidade de desenvolver trabalho de assessoria técnica que aproxima um pouco, inclusive, desse caso que a Regina apresentou para nós um pouco, que é todas as questões que envolveram aí uma assessoria técnica aos atingidos pelo desastre tecnológico da Samarco, né, em Mariana, em 2015, e a gente teve um acompanhamento entre 2016 e 2017, contribuindo aí com o Ministério Público para poder montar uma assessoria técnica que hoje é desenvolvida pela Caritas, tá? A Fundação Caritas, lá junto ao Ministério Público de Mariana. Nós tivemos também essa outra experiência aí de desenvolver esse projeto, né, esse piloto, que é um programa de apoio à ação comunitária autogestionária, que aconteceu, isso foi uma consultoria para poder desenvolver esse trabalho que a gente fez também junto com o Ministério Público, tá? Através ali do Centro de Apoio Operacional das promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário, que é o CAU-DH. E a gente teve, na ocasião, desenvolvendo esse trabalho em parceria também com moradores da favela da Serra, especialmente na região de um dos parques que foi formados aí pela intervenção da prefeitura nos anos 2000, que se chama Vila Viva, né, na cidade de Belo Horizonte, que gerou uma grande área vazia, que se chama Pocim, e que a gente, nessa ocasião, as reflexões que surgiram nesse lugar foram objeto desse parque. Outra ação foi a implementação de uma linha de ônibus que liga o aglomerado da Serra na estação do metrô de Santa Teresa, que era o busão da comunidade, que era uma demanda importante. Uma outra atuação que a gente teve, uma assessoria técnica à comunidade quilombola Manso, que fica também ali próximo ao aglomerado da Serra, mas junto ao bairro, fica no bairro Paraíso, na região leste de Belo Horizonte. Tivemos já uma experiência importante, formação de um pomar na região da favela do Cafezal também, que era uma vila que se formou ali. Isso se deu até 2015, que é a Vila Pomar do Cafezal. Temos tido aí nos últimos anos um acompanhamento de assessoria técnica aos assentados do MST, num assentamento que ocorre em Nova União, que chama Ho Chi Minh, e acompanhamos também a formação do Espaço Comum Luiz Estrela desde 2013 até atualmente, né, num processo de recuperação do edifício a partir de um processo autogestionário e, inclusive, o tempo todo buscando fazer uma formação de outros arquitetos e de outras e das pessoas que vão usufruir desse espaço, né, que fica ali na região do bairro Santa Efigênia, também na região leste da cidade. Temos uma outra ação que é a Arquitetura na Periferia, que é um projeto que ele iniciou dentro de um trabalho de mestrado de uma arquiteta que também é associada das Arquitetas Sem Fronteira, que é a arquiteta Karina Guedes, e depois esse projeto teve uma ocasião que teve uma continuidade importante dentro da ACE, e atualmente é um projeto que, inclusive, tem desenvolvido, tem avançado agora fora da ASF, em função aí da própria do sucesso, né, da estratégia, de uma estratégia interessante de abordagem dessa assessoria técnica e desse atendimento dos arquitetos à adaptação de interesse social. Tá?
Isso, então, esse projeto ele foi fruto aí dessa chamada pública, né, de apoio institucional, do CAL, em 2018, e aí a gente participou e teve a oportunidade aí de, a partir desse recurso, promover esse curso que a nossa intenção era levar uma reflexão sobre assistência técnica para habitação e interesse social, e aí até pegando uma coisa que a Regina falou um pouco antes, que é esse desconhecimento do profissional arquiteto, né, entre as várias prefeituras e as várias pessoas acerca do que o arquiteto pode fazer, né? Ele não é só um profissional que fica projetando casa para pessoas que têm muito dinheiro, mas ele é um profissional que também está muito envolvido com essa discussão da habitação de interesse social. E a intenção era, inclusive, reforçar isso não somente entre esses agentes externos aí do campo da arquitetura e urbanismo, mas reforçar entre nós, arquitetos urbanistas, que muitas vezes também desconhecemos ou estamos com uma formação bastante falha, né, ou pouco eficiente para poder dialogar com esse público, que é o público que demanda, né, essa habitação de interesse social. E aí envolvia também essa questão de informar, difundir e trocar essas experiências, né, estimular essas melhorias das moradias dentro das comunidades, discutir processo de regularização fundiária, né, fazer essa discussão, inclusive, entre nós, arquitetos, como que a gente pode participar disso e fomentar essas discussões dentro dos nossos espaços de atuação. E promover uma divulgação da 11.888, né, que é uma lei que, infelizmente, ainda é muito desconhecida, inclusive entre nós, profissionais da arquitetura e do urbanismo. Então, esse curso ele trabalhou com essa ideia de aprimorar, né, esse aprimoramento desses profissionais, e o tempo todo partindo de uma ideia de buscar, inclusive, esclarecer as várias comunidades, né, uma ideia de uma ação direta nos territórios, né, esse processo de aprendizado e formação do profissional arquiteto para atuar com este público, ele demanda a gente sair muito dos nossos escritórios ou desses lugares que estamos mais habituados a atuar e irmos direto ao encontro dessas pessoas para que eles, inclusive, descubram que existe esse profissional com uma formação importante que pode contribuir aí no atendimento dessas demandas, né? E aí o conteúdo desse curso passou por uma panorama, né, dessa assistência técnica, né, assistência técnica no Brasil. Discutimos metodologias de assessoramento técnico, de assistência técnica, dentro desses processos de produção habitacional, recuperação de áreas degradadas, e essas práticas, as práticas mais usuais que têm ocorrido dentro do nosso campo, né? E aí existe uns embates que eu acho que talvez pode ser uma oportunidade interessante da gente colocar aqui hoje, que nós temos uma discussão, um avanço importante do ponto de vista institucional, né? Nós temos uma lei como a 11.888, que fala desse direito a todo brasileiro, né, de acesso ao profissional arquiteto, né? O ter acesso ao profissional arquiteto é um direito de todo brasileiro. Então, isso é inegavelmente uma conquista importante. Nós temos 12 anos disso aí, né, dessa legislação,
porém ela ainda com pouca efetividade, né? O que mostra uma necessidade de uma atuação direta de todos nós profissionais dessa área, no sentido de mostrar que podemos contribuir, mas também nos formar, né? E nos formar com um grupo de moradores que foi pouco atendido historicamente no Brasil, né? Não teve atendida a sua demanda por habitação, e que nesse momento existe um processo de autoconstrução que se estabeleceu aí na formação das nossas cidades, e que a gente não pode desconsiderar esse processo de autoconstrução, né? E dentro da nossa própria formação como arquitetos urbanistas, a gente acaba dando muito pouca atenção para isso. Inclusive, quantas vezes, dentro da nossa formação, a gente tem disciplinas de projeto que vão discutir sobre reformas de casas. A gente acaba não fazendo isso, a gente está sempre habituado, né, ou sendo formados para construir algo novo, né? O que é uma contradição enorme quando a gente vai discutir habitação de interesse social, porque existe uma ampla camada da sociedade brasileira que construiu as suas casas e tem vários problemas, como a Regina apontou vários aqui durante a sua fala, e que a gente precisa de como que a gente vai chegar e dialogar com essas pessoas no sentido de mostrar os problemas que existem ali, como que aquela casa pode ser melhorada, né? Ou não colocar aquela pessoa numa condição de vulnerabilidade ainda maior. Então, por exemplo, a discussão, o avanço dessas práticas, né, no sentido, inclusive, de provocarmos uma outra formação que comece a observar como essa população constrói as suas cidades, né, para que a gente consiga, de fato, estabelecer uma conversa e não simplesmente chegarmos com um discurso que vá resolver aquilo que é só problema, né? Na verdade, aquilo não é só problema, que se fosse só problema, ele não estaria aí, né? Durante boa parte da formação das nossas cidades, e isso se tornou espaços como esse que estão nessa foto aqui, isso foi uma grande solução, né? Foi uma solução para a habitação de interesse social de um Estado que não dava a devida atenção a isso, né? Agora, atuar nesse lugar, é importante que a gente converse com essas pessoas. Se a gente não fizer isso, a gente também está sendo extremamente irresponsável. Então, o objetivo também desse curso era provocar e tentar buscarmos juntos, como arquitetos urbanistas, caminhos aí para irmos avançando nesse exercício. Eu estou já me estendendo muito, eu vou tentar acelerar um pouco aqui para a gente poder abrir para as discussões aqui o mais breve possível. Aqui eu vou já pegar, aqui eu só estou detalhando um pouco mais algumas coisas que eu acabei de falar. Só mostrar para vocês como que foi esse evento, né? O curso, ele abriu com uma grande exposição que aconteceu no IAB, no início do ano passado, janeiro e fevereiro, e nessa exposição a gente colocou várias experiências que estavam acontecendo na cidade de Belo Horizonte e até em outros locais, onde a gente falava desses exercícios, né? Essa procura por uma atuação desses profissionais dentro desse espaço. Tinha um foco muito grande em várias dessas experiências que eu apresentei para vocês anteriormente, que as Arquitetas Sem Fronteira têm tido a oportunidade de acompanhar aí nesses últimos anos. Nós tivemos, junto dessa exposição, logo no início, a realização de vários seminários que eram temas, situações importantes serem abordadas dentro dessa formação.
nós tivemos no início de fevereiro do ano passado uma aula inaugural. Depois, no dia 2, eram sempre encontros, mais ou menos de 2 em 2 semanas. Nós tivemos uma outra, ainda em fevereiro, uma discussão sobre autogestão, onde a gente discutiu muito essas experiências que a gente estava acompanhando no aglomerado da Serra e também essa experiência do Espaço Comum Luiz Estrela, que eu falei um pouco anteriormente. Em março, a gente fez uma discussão sobre regularização fundiária, com esse tema aí de acesso à terra, onde nós discutimos alguns conflitos, um conflito muito importante que tem acontecido na cidade de Belo Horizonte, que tem sido acompanhado pelas Arquitetas Sem Fronteira, mas de forma muito presente aí nos últimos anos, pelo Escritório de Integração do Coração Eucarístico, da Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, que se dá na ocupação da Isidora. E também tivemos aí uma participação da Associação dos Moradores Sem Casa de Entre Rios de Minas. Ainda em março, tivemos uma discussão sobre autoconstrução e melhorias habitacionais, onde a gente teve a participação aí da arquitetura na periferia e uma discussão que foi levantada por uma assessoria técnica que está se formando dentro de um movimento um movimento de luta por moradia na cidade, que é o MLB, está se formando uma assessoria que se chama OPA, tá? Que é Oficina de... Esqueci o que significa o OPA agora, mas basicamente é uma oficina de assessoria técnica dentro do próprio movimento, e que nesse momento eles apresentaram um pouco as experiências, né, que eles estavam construindo. Em abril, nós tivemos um panorama histórico e legislativo dessa discussão do Artis. No final de abril, uma discussão sobre patrimônio arquitetônico, cultural e social e as experiências em cidades históricas mineiras, e essa discussão do acompanhamento lá dos atingidos pelo desastre da Samarco. Em maio, nós tivemos uma discussão sobre ocupações rurais, e aí a experiência do assentamento Ho Chi Minh, e ainda em maio uma discussão sobre o Quilombo Manso, e algumas estratégias que foram desenvolvidas para esse acompanhamento. Todo o tempo, o curso ele acontecia com aulas teóricas que aconteciam no IAB e aulas práticas que se davam nos sábados. Então, nós tínhamos aulas na sexta-feira e no sábado a gente se dirigia algumas das comunidades que a gente tinha discutido na sexta-feira. E aí a gente teve várias discussões nas ocupações do Barreiro, envolvendo exatamente aí o MLB e a arquitetura na periferia, tá? O MLB com essa assessoria que eu falei, o OPA, uma discussão na ocupação Esperança, que é uma das ocupações que compõem as ocupações da Isidora, com o escritório de integração, e a ocupação Helena Greco, que também é acompanhada pelo escritório de integração e por um outro projeto de extensão universitária da UFMG, está associada a uma disciplina que se chama OFIALP, a disciplina se chama OFIALP, que é Oficina de Assentamentos Precários, de Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo e Assentamentos Precários, e esse projeto de extensão se chama Uns Correm. Tá? E aí a gente foi na ocupação Helena Greco, onde a gente estava fazendo uma discussão sobre a realização, né, o desenvolvimento de uma proposta de rede de esgoto dentro dessa ocupação. Após isso, os alunos que acompanharam, eles escolheram alguns assuntos que eles gostariam de desenvolver, e aí foram alguns trabalhos desenvolvidos: ocupação Helena Greco, Reinado 13 de Maio, Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, Casa Invisível, Associação de Moradores do Bairro Lagoa, Comunidade Nova Lima, Vila Acabamundo, Galpão Cultural Forreado
Matias. Todos esses trabalhos eles foram desenvolvidos pelos alunos que tinham arquitetos e estudantes de arquitetura, e os arquitetos associados aí das Arquitetas Sem Fronteira. A gente tinha algumas reuniões com esses grupos para a gente poder ir discutindo estratégias, né, e aplicar um pouco aquelas discussões que a gente tinha desenvolvido no curso. Tá? E aí, quantas pessoas se envolveram com isso na ocasião? Você tinha 6 estudantes de arquitetura e urbanismo, 3 profissionais, 6 bolsistas. Desses 6 bolsistas, nós tivemos 2 profissionais e 4 estudantes, né, que participaram desse processo. Aqui as várias comunidades e movimentos sociais parceiros nessa ocasião, que participaram diretamente desse momento. Alguns grupos de pesquisa, né, pesquisa e extensão universitária, que foram parceiros nesse momento, né, o Escritório de Integração da PUC Minas, o LabURB da UFMG, o MON na UFMG, o Praxis, e também, nessa ocasião, esse projeto de extensão SCORE, que ainda estava em formação, mas que também estava articulando, contribuindo nisso. Um escritório que participou conosco foi o escritório da Mônica BD, o Cadaval Arquitetura e Urbanismo, e as 2 instituições que foram parceiras nesse momento, importante para as várias reflexões que a gente construiu nessa ocasião, que foi o IAB e o IFAM. Tá? Este material está, como eu disse, disponível no site, e aí é só uma imagem de como que ele fica distribuído, onde a gente vai fazendo um relato, né, e apresentando imagens para que todo mundo possa se apropriar disso, né? Tá aqui mais uma vez o endereço para quem quiser depois consultar. E aí quem que participou nessa ocasião, né? As Arquitetas Sem Fronteira, que realizou com o patrocínio do CAL e com o apoio importante aí do IAB nessa ocasião. Tiago? Oi, eu estou tentando aqui. Você vai continuar? Não, eu vou sair agora. Fica à vontade, só para eu pegar o embalo. Não, aqui, já abriu. Obrigado, gente. Desculpa aí. Obrigado. Nada. Tentei ser o mais breve, mas... não tem como falar sobre isso no tempo que a gente vive sendo breve. Eu acho que eu vou tecer alguns comentários iniciais. Nós já temos algumas perguntas aqui dos espectadores, mas partindo do que a Rose Guedes comentou a princípio, eu acho que cabe destacar que o CAL ele está começando a discutir isso, né? Discutir assistência técnica. Estamos no começo disso. Aqui em Minas, como a Rose comentou, estamos no 2º ano com a atividade de uma comissão especial, específica na discussão da assistência técnica para habitação de interesse social. E desde quando começaram a surgir e aparecer os resultados do investimento que o CAL tem feito nesses trabalhos, a partir dos editais, ficou muito claro que há muita coisa sendo realizada, né? E um dos objetivos principais da CATIS, quando ela foi criada, era entender qual é o estado da arte, né, em Minas Gerais, porque sabíamos que há um histórico. Eu acho que o Tiago aqui ele representa muito bem aquilo, um histórico muito importante em Minas Gerais no exercício da assistência técnica, que parte da instituição de ensino, e aí eu acho que já é um dos pontos altos da sua fala, né? Como crítica, né? Como que definitivamente esse campo de atuação ele deve ser inserido dentro das nossas escolas, e aí eu falo por mim, que eu tenho 11 anos de graduado, e durante a minha graduação tocamos muito pouco nesse assunto. Então, me parece que é algo muito recente mesmo, e não há outro caminho para que o profissional arquiteto se reveja as suas expectativas com relação à profissão, considerando que ele vive num país desigual como o nosso, para que a gente possa sair para o exercício profissional
apto ao exercício da assistência técnica, mas também que a gente encontre um campo de atuação. E aí eu acho que é uma possibilidade de diálogo entre a sua fala, do Tiago, e a da Regina, porque ela nos traz, quem sabe, uma possibilidade de interlocução junto aos nossos municípios, né? Porque, mais uma vez, enquanto ação da CATIS, enquanto autarquia federal, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós não temos a responsabilidade e a possibilidade de exercer assistência técnica, mas nós temos a obrigação de fomentar o exercício da assistência técnica. E uma das formas que nós estamos buscando fazer isso em Minas Gerais é, a princípio, criando canais e articulações possíveis entre atores que já desenvolvem a ATIS em Minas Gerais. Temos feito isso ao longo desses 2 primeiros anos de comissão, buscando uma interlocução com os municípios, né? Em Minas Gerais, nós temos essa característica de um número de municípios muito grande, né? 853 municípios que nós queremos dialogar. Pensamos em construir esse diálogo através de associações microrregionais, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Isso tem gerado uma expectativa muito grande, mas ainda o resultado dos nossos editais de patrocínio estão nos mostrando que, será que é a ATIS hoje um dos nossos principais pontos de contato entre o Conselho e a sociedade, uma vez que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo ele representa a sociedade? Acredito que sim. A ATIS hoje em Minas Gerais é um dos grandes pontos de conexão e diálogo, né? E a gente fica muito feliz por isso, como a Rose mencionou no início do nosso evento aqui hoje. Fazendo essa conexão, então, com o que a Regina nos apresenta, fico muito curioso, e eu acho que é uma curiosidade de todos os profissionais que sentem, que têm o desejo de trabalhar com assistência técnica, mas eu acho que o primeiro grande enfrentamento é como eu acesso esse campo de trabalho, né? Nós, arquitetos, hoje, mais do que nunca, conseguimos falar sobre assistência técnica, compreendemos do que se trata a Lei 11.888, sabemos que é um direito básico garantido por lei. Mas como que a gente vai encontrar esse campo de atuação? O Tiago nos apresenta um leque de possibilidades, né? E aí a instituição de ensino tem um papel muito grande, a sociedade civil organizada tem um papel muito grande, mas nós, enquanto conselhos, pensamos que todas essas ações que afloram, né, que elas já acontecem há muitos anos, como o Tiago colocou, outras elas acabam encontrando a possibilidade de praticarem o exercício profissional a partir desses editais. Como que essas ações elas podem possibilitar a construção de uma política pública que sirva tanto para atender o cidadão, porque ele tem direito a isso, mas também garantir que a gente construa um campo de atuação efetivo para o arquiteto urbanista poder exercer o ofício da arquitetura, pensando sua função social, então, como sendo esse uma das funções principais da nossa profissão. A partir disso, eu coloco inicialmente algumas perguntas, né? Não sei se nós podemos trabalhar em bloco, mas eu fiquei muito curioso, a partir do que a Regina nos coloca, como se deu esse diálogo com o município, porque uma das dificuldades que nós temos enquanto Conselho de Arquitetura e Urbanismo é comunicar. Como que a gente comunica com esses administradores públicos, né? Como se fazer entender, como o arquiteto se faz entender que a lei existe, que o arquiteto é importante para o município. E aí estamos pensando que, será que não é o gestor público, e aí a Rose destacou mais uma vez, né? Será que não é o próprio gestor um grande aliado para falar de arquitetura, para que a gente não precise ficar muitos anos ainda trabalhando com assistência técnica através de ONGs ou da sociedade civil organizada? O que a gente precisa fazer para efetivamente termos políticas públicas? E eu fiquei curioso, Regina, se em Cajuri há uma lei municipal, porque uma das formas da gente encontrar a efetividade da 11.888 é que os municípios regulamentem leis municipais de assistência técnica, né? Porque o primeiro passo é o gestor público, o município, entender que a assistência técnica vai muito além da oferta de uma planta pronta, né? Essa é uma das primeiras questões que eu queria colocar, e já vou fazer algumas perguntas dos nossos participantes aqui, que elas vão para o Tiago e para a Regina também. Que tem a ver com isso que eu falei, como podemos atuar junto às prefeituras para a implementação da lei?
Outra pergunta para o Tiago. Como você tem trabalhado com seus alunos na academia? Pois a premissa que estamos perseguindo é fazer uma prefeitura com mais arquitetura. Então, nós temos duas perguntas que tratam como criar essa interlocução com os municípios. Eu deixo a palavra em aberto para vocês e, em seguida, eu faço as outras perguntas que já estão aqui. Faço outro bloco de questões. Fiquem à vontade, Regina e Tiago. Bom, tentando responder a questão que você coloca, Ariel, sobre como ter essa aproximação com o gestor, né, municipal. Já havia um diálogo com ele, né? E quando surgiu o edital e nós conseguimos o recurso, conseguimos o patrocínio, nós então nos aproximamos, pedimos uma reunião e fizemos uma exposição para ele de como seria o trabalho, o que era artes, o que era a lei. Nós começamos o diálogo com ele a partir daí, né? E ele foi uma pessoa muito solícita, no caso, tá? Imediatamente nos encaminhou para a Secretaria de Assistência Social. A assistente social também, ela já tinha uma ideia, ela já tinha um pequeno conhecimento da Lei 11.888, então isso também foi muito bom, porque por ela já ter uma visão não muito profunda e tudo, mas ela já tinha um conhecimento, isso reforçou também esse nosso trabalho. E com isso nós também nos aproximamos da Secretaria de Obras e Infraestrutura, porque eles também conheciam toda essa problemática das casas, o que estava acontecendo lá. Já havia um diálogo dessas duas secretarias. Então, com a nossa chegada, isso reforçou e foi melhor até, né? Isso deu mais força para que eles atuassem. E houve essa abertura da prefeitura. Com relação à questão da lei municipal, o que aconteceu? A partir do momento que nós começamos a trabalhar, ele assinou um decreto nos ajudando, então, para que nós tivéssemos esse decreto veio nos ajudar para que nós tivéssemos acesso à documentação, aos documentos, a uma série desses relatórios que já haviam na assistência social, então isso ajudou. A lei municipal em si, de habitação de interesse social, ele tinha alguma coisa, mas isso não estava implementado e ele não sabia como implementar. Então, a nossa chegada ajudou isso também. Então, isso despertou nele essa possibilidade de ter esse profissional, né? De ter o arquiteto lá. Não sei se eu estou conseguindo te responder ou responder a pergunta que surgiu, né? Regina, eu acho que você tocou numa questão muito importante. Eu só vou... na sua fala, eu acho que ficou muito claro também o levantamento que vocês fazem, que eu acho que é fundamental para o início de qualquer trabalho, né? Eu acho que vocês desbravam um território, um campo, nos trazem a possibilidade de atuar numa cidade de pequeno porte, que é a nossa grande realidade, e eu acho que você traz algo muito importante. Nós tivemos, junto como conselho, nós buscamos órgãos para estabelecer algum debate, e um deles foi a Defensoria Pública, e a gente percebeu que, às vezes, bater apenas na tecla da Secretaria de Planejamento Urbano, e você confirma isso. Eu acho que, para nós, do Conselho, eu acho que fica aí para os colegas, a Rose Guedes está aqui, companheira de comissão, quem sabe a experiência de vocês, promovendo interlocução entre a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Planejamento, cada município tem uma, eu acho que, quem sabe, o arquiteto ele é um profissional capaz de fazer uma interlocução que não acontece naturalmente entre essas secretarias. E, muitas vezes, a gente pode estar prolongando um processo que vocês mostraram ser mais efetivo por não estabelecer um contato, às vezes, com assistência social. Embora o nosso trabalho aqui não é assistencialismo, né? Eu acho que é muito importante falar que a Lei 11.888, ela está falando de um direito à moradia e do exercício técnico habilitado.
sério, né, da engenharia e da arquitetura nesse caso. Mas eu acho que você traz luz para uma possibilidade de diálogo que a gente não tinha percebido ainda através do trabalho de vocês. Eu acho que nós já temos uma agenda para o ano que vem, junto à Comissão de Assistência Técnica, importante. E... Desculpa. Não, fica à vontade. É porque eu vou puxar um gancho aqui com o Thiago, porque o Thiago apresenta uma série de trabalhos que nos inspiram e constroem todo esse embasamento teórico e técnico, mostrando que é possível, né? E agora a gente já chegou no momento. E aí, como consequência disso tudo, a gente tem uma política pública que está correspondendo a essa nossa expectativa hoje? Eu só queria reforçar, Ariel, a questão, assim, o diálogo e a forma dessa aproximação com esses municípios, mas principalmente também com essa população, né? Coisa que eu acho que o Thiago também tem nisso, o pessoal dos Arquitetos Sem Fronteira tem, mas a forma de dialogar com eles é também muito importante. Não adianta chegar para essas pessoas, isso eu sempre disse quando eu estava na academia, que não adianta chegar para essas pessoas com uma série de leis, artigos, para que eles entendam. Eles não vão entender isso. Então, tem que ter um linguajar também diferenciado. Também esse linguajar tem que ser um linguajar, não que eles não sejam capazes, mas direto, objetivo e claro. Tem que ser muito claro para essas pessoas. E o arquiteto, ele tem muitas vezes a possibilidade de fazer isso e ele tem formas de fazer. Às vezes através de desenhos, às vezes através de protótipos, às vezes colocando, como diria, a mão na massa mesmo, né? Então, eu acho que isso também é um outro fator muito importante, eu acho que a gente tem esse lado. E mais um pontinho só, que é a questão das parcerias. Eu acho que essas parcerias, elas são muito importantes, né? Como aqui o CAL consegue atuar, eu digo não só, aí eu já estou falando no âmbito do CAL Brasil, porque em vários estados isso vem acontecendo, com diferentes tipos de patrocínio, mas isso é importantíssimo, tá? Eu acho que isso tem sido uma riqueza muito grande para todos os que têm conseguido patrocínio, para todos os projetos e tudo mais. Então, isso é muito importante e que seria muito bom outros também poderem ter esse patrocínio. Talvez seja uma utopia da minha parte, mas acho que isso viria a contribuir muitíssimo com trabalhos, com projetos que estão acontecendo pontualmente, às vezes grupos de jovens mesmo, eles atuam pontualmente com pequenos projetos nessas comunidades que vêm sendo muito importantes. É só fazer essas observações. Tiago? Obrigado. Tiago, quer comentar alguma coisa? Eu tenho mais umas perguntas aqui. Deixa eu... porque eu esqueço desse trem, que você tem que... Você desativa o mudo, ativa o mudo e tal. Essa vida de pandemia é dura, né? A Regina chamou a atenção para uma coisa que você... aliás, você tinha chamado a atenção e a Regina reforçou. Acho... Pode parecer até meio absurdo, mas eu penso que, inclusive nessa campanha, né, que dentro do CAL, e vários arquitetos urbanistas aí preocupados com essa questão, que a gente tem feito um pouco de a prefeitura começar a considerar a Lei 11.888. Eu acho que um profissional que é extremamente importante da gente procurar é o pessoal da assistência social, tá? Inclusive do ponto de vista inclusive de uma formação, tá? Para poder não gerar isso, Ariel, que você falou, de um certo assistencialismo, que eu acho que a Lei 11.888 aponta avanços nesse sentido, porém existe uma proximidade com esse público por parte desses profissionais que a gente, que nós arquitetos temos pouca experiência nisso, tá? Eu acho que a gente precisa de reconhecer isso, e aí pegando a questão que você me colocou, que uma das pessoas me colocou, parece no chat,
como que a gente está trabalhando isso em sala, né? Dentro das universidades que eu tenho tido a oportunidade de estar trabalhando, e vocês podem ver que a nossa estratégia aí para a execução do edital do CAL em 2018, a gente falou muito desse lugar do professor, né, num processo de formação. A gente tem tentado levar os nossos alunos a entrar em contato com essas pessoas, tá? Com as pessoas, não com somente o assistente social, que a gente tem uma coisa, especialmente na PUC, que é muito interessante, o curso de arquitetura, ele está dentro do Instituto de Ciências Sociais, e dentro do Instituto de Ciências Sociais, um dos cursos que está dentro do Instituto de Ciências Sociais é o curso de serviço social. Então, a gente tem tentado desenvolver várias ações junto com o pessoal do serviço social, o que vai nos formando, né, enquanto profissionais, para poder estabelecer um diálogo com eles, e também vai ajudando eles a compreender os nossos dilemas, entendeu? Então, é um processo muito rico, e levar especialmente os nossos alunos a entrar em contato com essas populações, tá? Para se deparar com essa situação. Então, vou falar aqui rapidamente de uma experiência que a gente tem, especialmente no FIALP da UFMG. A gente tem um primeiro trabalho que é fazer um levantamento arquitetônico. A gente vai aprender a fazer desenho arquitetônico desenhando o barraco da favela, onde a gente está trabalhando. Tá? Isso é um desafio para a pessoa compreender como que é aquele edifício. É uma oportunidade importante para poder refletir sobre as questões da forma como aquela casa foi construída, mas também... e aí vira uma troca, tá? Entre os nossos alunos e as pessoas que moram nos territórios. Tá? Então, a gente tem tentado fazer isso, eu acho que, em linhas gerais, tentando dar uma resposta mais imediata, levar os nossos alunos a entrar em contato com o público que necessita da adaptação de interesse social. E aí eu acho que a gente tem que buscar uma formação que é uma formação etnográfica. E aí nós temos um arquiteto, uma tradição, inclusive dentro da arquitetura brasileira, que quando vai atuar nesse ambiente, né, que é o Carlos Nelson, né, Ferreira dos Santos, era um arquiteto com uma formação importante na área de antropologia, que eu acho que a gente tem que buscar. Tem que buscar retomar essas práticas, que é o que a gente tem tentado fazer aí, dentro do ambiente universitário, dentro da extensão universitária e também dentro das Arquitetas Sem Fronteiras. Obrigado, Thiago. Você tocou num assunto importante, complementando e já caminhando para o encerramento do nosso debate. O estudante de arquitetura hoje ele tem outro perfil, né? Eu acho que as instituições elas precisam inclusive explorar quem são esses estudantes e de onde eles estão vindo, né? Eu acho que o meio que a gente vive muitas vezes ele traz essa carga de responsabilidade social muito grande. A escola de arquitetura tem muito a aprender com esse novo aluno, né? Por isso que eu não vejo problema nas 90 cursos de arquitetura que a gente tem em Minas Gerais, porque a gente precisa de muitos profissionais ainda. Basta que essas escolas se adequem, né, à realidade brasileira e compreendam aonde deve estar o profissional arquiteto, né? A Marissa Fonseca Souza, eu vou criar uma agenda aqui, ela fez uma pergunta, a gente não vai ter tempo de comentar sobre isso, mas ela é direcionada ao trabalho em Cajuri, e ela está perguntando sobre quais ações ocorreram físicas, né, pelo que eu estou entendendo, e quais são as intervenções realizadas nessas moradias identificadas e levantadas. Mas eu vou deixar que a rede social permita que aconteça esse diálogo entre nós, entre os participantes aqui e os palestrantes, porque eu acho que a internet hoje nos possibilita estabelecer certas aproximações, o que pode ser um lado positivo disso tudo. Enfim, gostaria de caminhar para o final do nosso debate, agradecendo enormemente a Regina. Aprendemos muito com essa coragem, esse contato real, e dizer ao Thiago também que o trabalho dele, embora eu esteja aqui em Uberlândia, você em Belo Horizonte, a gente se encontra muito pouco,
mas dizer que o seu trabalho ele nos inspira há muito tempo, né? O trabalho que você vem desenvolvendo aqui em Minas Gerais é uma referência para todos nós. Dizer que o CAL, o Conselho, tem buscado possibilidades de interlocução e de diálogo com a sociedade cada vez maiores, e a gente espera que a gente avance cada vez mais nisso. Muito obrigado. Se vocês quiserem dar mais algumas palavras de encerramento, para que a gente possa chamar a conselheira Rose Guedes para o encerramento da nossa atividade aqui, desses 3 dias, né, de encontro. Fiquem à vontade. Obrigado. Então, gente, quer falar, Regina? Não, pode. Oi, Rose. Não, eu ia justamente convidá-los a falar, mas antes dizer da importância de estarmos aqui com essas discussões. A gente está iniciando, com certeza, uma nova janela aí. A gente nunca desiste, né, dessa pauta. E a gente, inclusive, já está com uma proposta de estimular a volta, quando o Tiago fala de multidisciplinaridade, a gente voltar à frente parlamentar de política pública na Assembleia, que é de engenharia e arquitetura. Essa frente está parada, a gente tem que entrar na prefeitura, nas câmaras municipais, no Estado, na União. Nós temos que meter o pé na porta a partir do ano que vem e entrar, sair da bolha, porque a forma da gente qualificar a lei de assistência técnica é conversando com os prefeitos, aproveitar essa entrada dos prefeitos no ano, já começar, então, estimulando, incentivando a criar e a capacitar e criar equipes multidisciplinar. E ontem eu perguntei ao prefeito ex-prefeito de Carbonita como fazer o consórcio, como é que ele via a possibilidade de fazer o consórcio de arquitetos e engenheiros. Assim como eu tenho um consórcio de médicos, precisamos incentivar aquelas prefeituras pequenininhas que não podem ter um arquiteto na sua prefeitura, que ele faça o consórcio com outros, como faz com médicos, porque a arquitetura também é saúde. E eu aproveito a oportunidade para compartilhar com você, vou pôr aí no chat, um texto que está hoje tá aí no chat, eu coloquei, do arquiteto Rachid Sarkis, um libanês, onde ele disse: acho que nunca confiamos tanto na arquitetura. E isso, então, nos impõe uma responsabilidade muito grande, porque nesse momento que nós temos que valorizar tanto a arquitetura pública, mais do que nunca, essa responsabilidade agora é nossa. Então, em nome do CAL, que eu estou aqui agradecendo a contribuição de vocês, insisti mesmo com o Tiago, peguei pesado, porque eu sei que não é fácil a vida dele, mas conseguimos trazê-la. A Regina também ficou, não, Regina, vamos lá, estamos juntos, né? Mas aí eu gostaria, então, de ouvir vocês para as considerações finais, para a gente poder, então, encerrar esse assunto que a gente pudesse, a gente ficava aqui até amanhã, né? Mas, enfim. Então, Regina, por favor, suas considerações finais. Não, eu gostaria só de agradecer, e quanto à questão que a Marissa colocou, eu vou respondê-la, mas rapidamente posso dizer que essas ações, algumas sim foram efetivadas, a prefeitura ela conseguiu um recurso e conseguiu melhorar as casas, conseguiu ajudar algumas dessas pessoas, e elas foram retiradas dessas casas e a casa foi melhorada, até construíram uma casa. Ele conseguiu esse recurso através devido ao nosso trabalho lá, por ele já ter esse embasamento, né? Então, rapidamente tentando responder a ela. Com relação à tal apresentação, eu agradeço mais uma vez, foi muito bom ter tido a parceria com o CAL, a oportunidade foi muito boa, foi muito gratificante, então eu agradeço e nós continuamos nos colocando à disposição para responder, e muito obrigada e bom trabalho, que para o Tiago também continue sendo um bom trabalho, né? E muito obrigada. E vamos continuar lutando, né? Com relação a isso. Tiago, por favor. Gente, agradecer aí a insistência da Rose para eu poder estar aqui. E até me desculpar, porque a questão toda está muito relacionada a esse momento que a gente está vivendo, né? Porque tem algo que nos coloca a questão do coronavírus
que é a necessidade de estarmos atentos às questões que envolvem a reprodução da vida, né? E eu acho que a arquitetura, essencialmente, é parte da reprodução da vida. Acho que o grande desafio da arquitetura, para mim, é exatamente por causa disso. A gente trabalha com algo extremamente elementar, e aí, que é o habitat, né? Que é a moradia, e fazer isso demanda uma delicadeza muito grande da nossa parte, né? A gente tem aí uma formação ainda muito direcionada para poder construir monumentos e belos edifícios, mas o que a gente precisa efetivamente pensar é na moradia e na delicadeza da moradia, na delicadeza da reprodução da vida, e que isso é o essencial. Eu acho que a gente tem uma condição importante para poder contribuir nisso. Então, acho que dentro dessa conversa aí a partir da pandemia, a necessidade do novo normal, talvez o novo normal é nós, arquitetos, pararmos de pensar em monumentos e sermos delicados e pensar na moradia. Convidá-los também, aproveitar aqui a oportunidade, a gente está dentro desse projeto que eu citei aqui para você, do UNSCORRE, que a gente está desenvolvendo na UFMG. A gente tem, dentro desse ambiente da pandemia, e o Ariel chamou atenção para isso, a gente acabou estabelecendo, tentando desenvolver as nossas ações à distância. E a gente começou a desenvolver um canal que chama UNSCORRE TV. E no UNSCORRE TV a gente tem feito umas entrevistas com algumas pessoas que têm trabalhado na América Latina. A gente fez um primeiro programa chamado UNSCORRE Latino, onde a gente vai buscando experiências de assistência e assessoria técnica em toda a América Latina e vendo assim como que tem várias semelhanças com os nossos desafios e avanços que a gente tem aqui. Então, convido vocês, quem tiver a oportunidade também de ver isso, para que a gente possa ir construindo nessa rede, que é uma rede que eu acho que é latino-americana, e provocando esse idiota que é o nosso atual presidente, fazendo o que ele tem o maior medo, que é o tal do Fórum de São Paulo, que ele se efetive, então, tá? Que a gente forme a tal da Ursal, que ele falou que a gente estava formando, onde a gente se una, enquanto povos latino-americanos, a partir de uma luta também dentro da arquitetura e do urbanismo, pela assistência e pela assessoria técnica. Obrigado aí pela participação, e continuamos juntos tentando contribuir nesse processo para o nosso campo profissional. Um abraço. Obrigada, Tiago. Nós é que agradecemos, e para encerrar esse evento, a gente não podemos deixar de registrar a importância de estar com a ONU Habitat, no seu representante oficial, o senhor Alain Grimard, a Paula Zacarias, aos colegas palestrantes, aos participantes, o apoio do CAL, da equipe técnica. Então, mais uma vez, essa discussão do fortalecimento das nossas políticas públicas, e é muito importante estarmos hoje aqui com esse evento que foi tão exitoso nesses 3 dias, e eu convido todos a acessarem o site do CAU-MG, onde estão as palestras anteriores. Eu acho que vale a pena rever, refletir sobre tudo que nós estamos falando aqui, foi falado ontem e anteontem. Eu acho que é um momento de reflexão que não tem volta. Nós, arquitetos, vamos escrever outra história agora, exatamente como o Tiago tanto falou, a Regina vivencia diariamente. Nós temos que fazer valer a moradia digna, o direito a um teto, a uma casa, água potável, a saneamento básico, junto com engenheiros, com assistência social. Nós vamos mudar essa história com muito mais força agora. Então, muito obrigada pela presença de todos.